Fala galera do Multiverso Mais, aqui quem fala é o Caio e hoje é dia do nosso Entrevista Mais, nosso quadro onde a gente conversa com jogadores e personalidades dos esportes. Na conversa de hoje, a gente vai ter a grande potência do Nordeste, João Hugo Aedrons. E Aedrons, como você está? Tudo bem? E aí, boa tarde, ou enfim, boa noite ou bom dia pra todo mundo. E feliz ano novo também pra todos vocês aí. E vamos nessa, tamo junto. Bom, primeira pergunta, eu gostaria de saber como você conheceu o Dota 2? Como foi a sua raiz com o Dota 2? Eu conheci o Dota 2 na transição do CS, né, nas Lan Houses, pro Dota. Jogava muito Warcraft 3, e aí eu descobri um mapa nos servidores da Blizzard lá, que quem tinha o Warcraft 3 pago acessava, chamado Dota, só que jogar com ping era muito ruim. A gente juntou alguns amigos ali, em Natal, Rio Grande do Norte, para começar a jogar. E aí a gente foi jogando, pegando gosto. E aí as lan houses também na época lá, a galera foi curtindo também. E aí acabou virando uma febre em todo mundo. Só queria jogar Dota. E aí foi meu primeiro contato com o jogo mesmo. Lá meados, sei lá, de 2018, 2008, 2009, mais ou menos. Certo. Aí agora é uma pergunta um tanto quanto pessoal minha, de curiosidade minha, que é a história do Nick, a história por trás de Aedrons. Então, nessa época do Dota, eu também jogava World of Warcraft, e tinha um clã, né, onde eu criava vários personagens, eu tinha essa mania de ficar criando vários personagens diferentes, então pra galera saber que era eu, o final do personagem era Drons, então era, sei lá, Palitrons e qualquer coisa de Drons no final. E aí a galera falava, é o Drons, né, vamos adicionar, pum. É o Drons de novo, vamos adicionar aqui. Chama ele, é o Drons. Aí eu falei, e criei um Priest na época chamado Drons, justamente por causa desse brincadeira da galera, né. E aí ficou, até hoje, porque foi o personagem que eu fiquei lá, o meu Shadow Priest, que eu fiquei jogando mais tempo, foi com ele. E aí todo mundo já me chamava de Aedrons, e aí foi o que ficou. Agora eu queria saber um pouquinho. é, Quando você saiu, como você decidiu sair apenas de um simples usuário, um jogador, para virar parte dessa comunidade de esportes? Então, depois do Dota 1, né, eu continuei jogando com meus amigos, e aí surgiu o StarCraft 2, né, eu ganhei de aniversário dos amigos meus, lá no Natal, em Rio Grande do Norte, quando eu morava lá. No dia do meu aniversário eles me deram esse jogo. E na época tinha alguns torneios em um site chamado Arena StarCraft 2, eu acho que era esse o nome, aonde tinham partidas rolando, só que nem todas as partidas tinham transmissão. E aí eu falei, pô, vou fazer transmissão também, vou narrar isso aqui, vamos ver no que dá, né. Na época, foi aí que eu conheci o Gruntar, na época também, ele narrava, nesse mesmo site, StarCraft 2, e eu comecei a narrar StarCraft 2 durante um tempo, fui gostando. Eu falei: "Pô, eu ainda jogo Dota, né, vou pegar aqui do Dota 2", isso em 2012, e vou começar a narrar Dota 2, vou deixar o StarCraft 2 de lado, que o jogo estava meio que decaindo bastante, questão de vários sentidos de esportes mesmo, e vou começar a investir no Dota 2. E aí foi que eu comecei a realmente a investir na carreira de caster mesmo. Foi nessa transição de StarCraft 2 pro Dota 2. Você tem uma técnica muito própria de narração, muito conhecida. Qualquer um do Brasil, acho que já escutou uma vez, vai sempre reconhecer. Eu queria perguntar um pouquinho sobre o desenvolvimento das suas técnicas de narração. Como você decidiu que esse seria o seu estilo? Então, com o Dota 2 foi que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre como foi tudo autodidata mesmo, não tem curso nem nada, como a maioria dos casters de esportes, né, não teve curso, enfim, foi aprendendo na marra, na unha mesmo. E aí eu fui modificando bastante, né, o estilo de narração, mais sério, talvez um pouco mais caótico, mais cômico. Eu fui vendo no que na reação da galera, né, o que estava dando certo, no que não estava dando certo, no que estava muito repetitivo ou não. Então, depois de 9 anos fazendo isso, eu fui refinando o máximo possível para se tornar, digamos assim, próximo do ideal para o Dota 2, né, que é o jogo que eu estava investindo mais. Então, foi tudo estudo mesmo, autodidata mesmo. E, enfim, focado no entretenimento mesmo, né, da galera que acompanha, do público-alvo, que é o Dota 2 e tudo mais. Muito legal. Você falou muito da transição do StarCraft, do Warcraft. Eu já acompanhei você também em outras modalidades, como Heroes of the Storm. Eu vi você em Apex também, Call of Duty. Uhum. Aí eu queria perguntar como que é
é o estudo e o preparo para você partir para outra modalidade tão diferente do Dota? Então, o bom do Dota é que é um jogo muito complexo, ele é muito cheio de detalhes, né, ele exige muito visualmente do caster, pra saber o que que tá acontecendo, do que você tem que dar ênfase exatamente no que você tem que dar hype e tudo mais. Isso me treinou, né, treinou meus olhos com o tempo para me adequar a jogos que têm uma mecânica um pouco mais simples, como Heroes of the Storm, né. Heroes of the Storm eu comecei junto com o Demo, não sei se você conhece, né, também era caster, Entendo. o Mewtwo também, e aí eu fui estudando mais do jogo, só que a quantidade de estudo que exigia do jogo, de draft, de mecânica, de tomar decisão e tudo mais, era bem mais tranquilo do que do Dota 2, então facilitou para mim. FPS é um pouco mais simples do que o Dota 2 para poder narrar também, né, eu achei, né, é opinião minha, achei um pouco mais simples, porque é muito evidente o que acontece, então fica mais fácil de você conseguir se adequar ao que está acontecendo e trazer um hype, trazer algum entretenimento naquele sentido. Então eu devo muito ao Dota mesmo, né, de ter me treinado, digamos assim, a improvisar e deixar meus olhos mais rápidos a identificar o que precisa ser dito, né, no jogo, no torneio e tudo mais. Mas basicamente o que eu faço é estudar o cenário, ver os jogadores profissionais jogando, né, para entender como eles jogam, para eu me preparar para aqueles tipo de estilo de jogo, né, daquele cara em específico, daqueles nomes mais falados, para eu ter uma noção mais ou menos de como é que ele joga, para eu me preparar e trazer o hype daquilo, estudar o jogo do básico, jogar o jogo também é muito importante, então sempre que eu vou narrar um jogo, eu jogo ele durante um certo tempo para eu entender, né, como é que funciona, entender, a mecânica de certa forma, na prática como funciona e tudo mais. Então vai muito do estudar os times, os jogadores, jogar o jogo e estudar o competitivo do jogo, né, eu junto tudo isso e tento bolar na minha cabeça um roteiro que funciona para aquilo. Nossa, muito legal. Bom, a gente viu muita gente, casters, quando sai do Dota, eles acabam fazendo muito sucesso em outros jogos. Então a gente teve o Skit, que você trabalhou, Aham. que tá no League of Legends hoje em dia. A gente tem o Hads, que é a voz do Trovão do Free Fire, que também trabalhou junto. O Morta fazendo muito sucesso como coach da Team Liquid. Você acha que o Dota, ele, por ser essa complexidade, ele acaba sendo um grande celeiro de talentos dos esportes no geral? Eu acho que o Dota ele ajuda muito a treinar o cara, por ser um jogo muito complicado, né, e difícil de você se adequar pelas o nível de dificuldade que você tem de entender o que que acontece ali. Isso realmente prepara mentalmente o caster, o talento para isso, né. Mas eu acho que no Dota sempre surge, e sempre vai surgir, bons talentos mesmo. Eu que sou teimoso e amo muito o jogo e continuo aqui, né, no Dota 2. E não vou largar mais o osso também não, tá ligado? Eu vou continuar aqui durante muito tempo, até a Valve falar: "Ah não, vamos parar com o Dota 2". Aí eu falar: "Ah, beleza, então vou dar ênfase em outras coisas". Muito bom. Então, agora que você já falou que não vai largar, essa era a minha próxima pergunta, você acabou já Aham. respondendo. Então, agora eu preciso perguntar a sua meta. Tipo, quando a gente pergunta para jogadores, geralmente, eu vou ganhar o The International, eu vou ser destaque como HC, quero ser número 1 da Ranked. Mas, e para um caster, qual seria a grande meta? Cara, minha meta atual é ir para o The International. Eu tive 2 oportunidades com visto negado de ir para o The International, né, narrar o evento de lá. Minha meta é eu conseguir fazer isso, no meu canal, enfim, do jeito que eu estou fazendo atualmente. Minha maior meta é essa, né, e junto com a outra meta que é tentar fazer o melhor possível para o público, né, de entretenimento que acompanha o Dota 2, né. As minhas maiores metas são essas, né, fazer o melhor possível, me esforçar ao máximo para isso, e narrar o The International direto do evento. Agora que vai ser na Europa, fica um pouco mais tranquilo, né, de visto, porque na época eu era para os Estados Unidos, Isso. e aí ele foi negado algumas vezes aí. A lágrima escorre agora no meu rosto, mas tudo bem. Mas seria isso, né, seria basicamente isso. Então, agora você me disse um pouquinho das suas metas, perguntar um pouquinho agora do seu futuro. Ah, Você trabalhou você participou de diversos projetos de narração. Acho que a Arena TV foi o início, Sim. teve
Nomad, que virou Beyond the Summit, depois você fundou Misclick, e agora voltou a ser a Edrons TV. Você pretende continuar assim numa carreira mais solo, num canal solo, ou pretende até mesmo montar algum outro estúdio ou voltar a fazer parte de algum estúdio? Na Eu pretendo continuar sozinho, entre aspas, né. Lógico que tem muita gente que me ajuda, às vezes tem comentarista no canal também, eu não tô sozinho. Sempre tem ajuda para tudo que eu conquistei depois que eu voltei, sempre com a ajuda de muita gente. Mas quando eu digo sozinho é tipo no canal, né. Eu Uhum. tentei, como você falou aí, na Arena Game TV, depois eu fui pra SL antes de virar estúdio aqui no Brasil, aí eu fui pra Nomad TV, aí eu fundei a BTS com o Shaolin e o PDS, depois eu voltei com a Misclick junto do Sangue V, e aí eu aprendi a montar estúdio, porque eu era responsável técnico, né, da transmissão lá, então aprendi a fazer transmissão, a fazer broadcast, sessão de caracteres, essas coisas todas. E meio que saturei de tentar montar uma equipe para fazer isso, ou entrar num estúdio e tudo mais, a não ser que realmente não tenho como eu evitar, né. Como, por exemplo, a Valve falar: "Ó, se você quiser narrar, você vai ter que narrar nesse estúdio aqui, a gente vai montar um estúdio como a Riot faz, né, chama os casters", aí sim. Aí seria uma forma de eu ir fazer isso. Mas depois de eu ver alguns exemplos, né, desse estilo de transmissão darem certo, principalmente do Gaules, né, não tem como não falar um pouquinho disso e não ter o Gaules como referência de fazer as transmissões e tudo mais, né, trazer aquele público todo e fazer tudo com muito amor e carinho. Então eu pretendo continuar fazendo do jeito que eu faço agora mesmo, no meu canal, transmitindo com as regras que a própria Valve colocou junto das TOs ali, com delay e tudo mais, mas fazer aqui no meu canal mesmo. Certo. Agora quero falar um pouquinho de Dota. Você tem Uhum, 9 anos de experiência. Estamos para sim, começar ligas regionais. Tivemos a grandiosa volta da SG, anunciada na sua stream. E sim. aí eu quero fazer a primeira pergunta sobre a SG mesmo. Você acha que ela vai conseguir voltar com aqueles resultados que encantaram nossos olhos no início de 2016? Bem, ela tem uma line-up que tem potencial para isso, com os caras são muito talentosos, o GRD, né, que é o offlaner agora, na época daquele resultado em Kiev Major, ele era o suporte 4 da equipe, acho que os caras têm capacidade e têm sim talento para conseguir bons resultados, né. O maior problema do Dota, né, foi que as line-ups elas não conseguem se manter durante muito tempo, né. Isso. A maior quantidade de tempo ali que uma line-up se manteve foi na Pen Game, em 2018, que aí existe um pouquinho, né, de divisão aí do cenário. Muita gente fala que os melhores resultados foi da SG. Minha opinião é que a Pen Game 2018 trouxe muitos resultados positivos. Ficou em terceiro lugar em Major, ficou em segundo lugar na WESG, ficou em segundo lugar em Minor, jogou torneios internacionais. Ela conseguiu eliminar a campeã do The International, conseguiu eliminar equipes chinesas favoritas do torneio, enfim. Ela perdeu e não conseguiu chegar em finais, porque ela enfrentou equipes como Secret e VP, que eram as melhores equipes na época, e realmente era um pouco mais complicado. Mas eu acredito muito que essa SG de agora, com o projeto que a galera da SG está montando, com a casa que eles estão montando em Fortaleza, para diminuir o ping. Lá em Fortaleza também vai ter um cabo subterrâneo, onde vai ter um ping menor também para a Europa, então eles vão ter a possibilidade de treinar no final do próximo ano, né, no caso. Com equipes da Europa também, com ping de, sei lá, de 80, 70, como é o prometido. Eles pegam 60, 70 de ping no NA, então dá para eles treinarem com EG, dá para eles treinarem com a Quincy Crew, que são as equipes mais fortes ali do cenário norte-americano. E ainda dá para jogar o DPC aqui, sul-americano. Então dá para eles treinarem lá fora, entre aspas, né? Dá para treinar com as equipes fortes lá fora. E dá para eles jogarem aqui também de forma tranquila. Então, isso pode ser uma boa fórmula para eles trazerem bons resultados, tendo em vista que são 2 vagas, né, no cenário sul-americano para a Major, que vai acontecer em março, se não me falha a memória. Então, eu acredito muito na SG sim, num bom resultado, nessa temporada. Talvez não agora nessa primeira Major, porque, enfim, a gente não sabe como é que vai ser, várias equipes trocaram jogadores e Uhum. tudo mais, mas eu acredito muito no potencial deles. Agora eu queria saber se você tem algum tease pick, alguma surpresa, alguma revelação que pode acabar acontecendo nessa temporada na nossa região. Cara, eu acho que teria, mas não vai ter mais. Acho que talvez depois da International aconteça alguma coisa mais forte aí. O que eu imaginava, né, é que como algumas organizações ficaram fora da franquia do CBLOL, né, o Dota 2 Pro Circuit poderia ser uma boa opção para ter um time de MOBA.
tendo em vista que a primeira divisão vai premiar para todo mundo, tem bons jogadores aqui, tem bons jogadores com o Peru também, dá para juntar jogadores peruanos com jogadores brasileiros e fazer uma boa line-up para conseguir bons resultados, tudo mais. Só que o DPC vai começar já já, né? E nada foi anunciado ainda, então acho que nessa primeira temporada não deve acontecer nada além do que já está meio que escrito aqui, né? E eu, infelizmente, não tenho nenhum spoiler sobre o que pode rolar nesse sentido para as orgs, para o cenário sul-americano e tudo mais. Mas foi uma forma da Valve manter, né, o cenário vivo, né, o sonho vivo aqui para as equipes sul-americanas, principalmente, né? Porque antigamente só vivia uma equipe no cenário, que era aquela que ia para Minor e para Major. Aquela que não ia para Minor e para Major, tipo, não conseguia viver de Dota aqui. E é o que ocasionava, não somente aqui no Brasil, mas também no Peru, que, enfim, lá no Peru o Dota é gigantesco, de muitas line-ups ficarem trocando jogadores, dar desbande e tudo mais. Esse cenário meio que acabou levando a SG à primeira morte dela em 2019. Exato. Sim. Exatamente. Bom, muito obrigado, mas agora eu vou largar um pouquinho o Dota, deixar um pouquinho o Dota de lado, falar um pouco mais de João Hugo, perguntar um pouquinho o que você gosta de fazer nas horas vagas, assim, fora, obviamente, jogar um pouquinho. Então, nas minhas horas vagas, eu passo a maior parte do tempo com o meu filho, Kael, ou talvez saindo um pouquinho também com minha filha, Sofia. Pra quem não sabe, Kael, ele é autista, então, geralmente, quando eu não tô no PC, eu tô com ele, fazendo alguma coisa, ou tô com Sofia também. Então, quando eu tô com tempo livre, que ultimamente tem sido bem escasso, a gente, sei lá, vai para o parque, sai para tomar um sorvete, enfim, qualquer coisa que a gente vai sair, a gente tem que pensar muito em Kael, né? Porque qualquer coisa pode desencadear uma crise nele, então a gente tem que analisar se tem isso, aquilo, ou enfim, qualquer coisa que pode desencadear uma crise nele. Então a gente geralmente vai para parque, aqui não tem muita gente, e ele fica tranquilo, a gente solta ele, ele brinca, a Sofia também brinca bastante. Eu faço mais programa de família mesmo, né? Eu, minha esposa e os meus 2 filhos ali, passeando de alguma forma que não desencadeia uma crise em Kael. Você cozinha muito bem, já foi dito pelo cenário inteiro que você cozinha muito bem. E aí eu queria perguntar, quais são as coisas que você mais gosta de cozinhar e comer? Cara, quando eu não tava fazendo minha transmissão pessoal, né? Quando eu não tava com o meu canal, eu fazia almoço todo dia, né? E quem me ensinou a cozinhar foi minha esposa, a Shelly. E modéstia à parte, né? Se ela ver esse vídeo depois, ela vai tacar um tamanco em mim, mas tudo bem. Eu cozinho melhor do que ela. E, cara, eu gostava de fazer coisa diferente. Não gostava de cozinhar a mesma coisa 2 vezes, tá ligado? Se hoje eu fiz um estrogonofe, amanhã eu ia fazer, sei lá, uma torta de frango. E no outro dia eu ia fazer, sei lá, um baião de 2. E aí, por aí, eu queria fazer coisas diferentes. E eu sempre via a receita, eu não sabia nada de decorado. Então, tipo, eu via a receita, via o vídeo, eu falei, beleza. Ia lá e fazia, né? Fazia uma carne de panela e tal. Mas o que eu gostava mais de fazer mesmo era almoço. Qualquer tipo de almoço diferente. Até porque minha esposa, ela não come carne, né? Então eu fazia uma coisa para ela, tipo, fazer alguma coisa com molho branco, macarrão e brócolis, por exemplo. E para mim eu fazia, sei lá, mais carne mesmo. E a minha filha também, enfim, fazia pratos diferentes. Isso era muito prazeroso para mim. Mas ultimamente estou meio sem tempo, né, de fazer isso. Mas eu gostava muito, era de fazer almoço mesmo. Janta, não sei, porque geralmente janta eu puxava muito para, sei lá, um sanduíche, alguma coisa assim. Mas era mais almoço mesmo que eu gostava de fazer. Quero muito experimentar essas comidas ainda. Fazer um Pô, creme de frango depois aí, tá convidado. nossa, seria uma honra, seria uma honra. Então, muito obrigado por participar da nossa entrevista, Edrons. De boa. Você quer deixar alguma última mensagem para o nosso público, ou até mesmo para a aldeia? Que todo mundo acompanhe esse DPC, né? Independente do canal, independente de onde você esteja assistindo, que acompanhe o DPC, que apoie os times, principalmente brasileiros, eles vão precisar do apoio da galera, de estar acompanhando, de estar assistindo. É a primeira vez que no cenário a gente vai ter como manter várias equipes vivas, né? Com o sonho vivo e tal. Então, meu recado é que todo mundo acompanhe, torça e mande suas energias para as equipes brasileiras para que elas consigam bons resultados. Então é isso. Nossa entrevista mais vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com os amigos e se inscreve no nosso canal para não perder as próximas entrevistas. E muito obrigado novamente.